Oi, gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Ju e eu comecei a postar a minha vida aqui porque eu estou numa fase onde eu estou recalculando a minha rota e repensando tudo que eu acreditei que era o que eu queria fazer pela minha vida. Agora eu estou mudando um pouco os meus pensamentos. E hoje eu queria trazer aqui um conteúdo que eu acho que ia ser bem interessante para as pessoas que talvez estão no momento que querem decidir se querem começar um emprego novo ou querem saber onde elas querem trabalhar. Eu sempre tento trazer, tanto no meu daily quanto aqui no meu canal, a ideia de que todas as minhas experiências no mundo corporativo, trabalhando, enfim, foram experiências muito agregadoras. E eu sempre quero deixar isso claro em todos os meus vídeos, que eu amei todo o período que eu estava trabalhando e todos os lugares que eu trabalhei foram super agregadores, tanto pra minha carreira quanto pra minha vida. Então esse é um disclaimer antes que alguém assuma que eu tô falando algo que eu não estou falando. Hoje eu quero trazer 3 lições que eu aprendi trabalhando em grandes empresas. Então, eu pensei bem o que realmente foi o que eu mais tirei dessas experiências. E eu quero trazer aqui pra vocês 3 principais lições que eu imagino que sejam as mais importantes que eu absorvi durante esse período. Então, se tu tá começando a tua carreira agora, se tu tá pensando em migrar, se tu também tá com dúvidas sobre o teu trabalho, essas são 3 lições que eu aprendi e se vocês ficarem onde vocês estão, se vocês buscarem oportunidades, buscarem talvez um outro lugar que vocês aprendam mais, vocês talvez cheguem a essas mesmas conclusões que eu cheguei. Lição número 1. Trabalhar com homens é uma experiência que toda mulher deveria ter. Já vou começar com a lição mais controversa aqui, por quê? Talvez muitas pessoas não concordem comigo, tá? Mas eu vou provar o meu ponto. Em um dos lugares que eu trabalhei, eu era praticamente a única mulher do meu setor. Então, tinha 10 homens e eu era a única mulher. E eu vou falar pra vocês, tá? Eu nunca aprendi tanto sobre homens. Porque tu convive tanto com eles que é impossível tu não começar a captar as coisas que eles falam, a captar o comportamento deles, e daí tu começa a entender mais a mente masculina. Quando as mulheres, elas convivem muito entre elas acabam entendendo mais como elas são. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante de trabalhar com homens, porque primeiro, os homens são muito práticos, tá? Eles são zero frescura. Então, se tu é uma mulher que talvez tu tenha um pouco mais de... Se tu tem algumas manias tuas, tu entrar num ambiente que é majoritariamente masculino, tu é, tipo, humbled muito rápido. Então, tipo, tu vê que, na verdade, os teus problemas não são problemas tão grandes num ambiente ali corporativo e tu pensa, meu Deus, eu estou fazendo um drama de uma coisa que talvez não precisava ter feito. E eu acho que isso é uma das primeiras coisas mais importantes de trabalhar com homens. Outra coisa, eu acho muito legal tu tá num ambiente onde tu já é subestimada. Então, se tu é uma mulher que tu entra num ambiente que é majoritariamente de homens e tu tá também num setor, eu pelo menos eu estava num ambiente que já é masculino, então poucas mulheres estão no mercado financeiro, enfim. Então tu já chama atenção de alguma maneira, porque por que tu tá aí, né? Muito mais fácil tu fazer alguma outra coisa, por que tu tá se metendo numa coisa que é difícil. Mas é justamente isso que eu acho tão legal. Porque tu tá num ambiente que tu tá desconfortável, querendo ou não. Não por causa dos homens em si, mas porque tu é uma minoria. Então, tu já tá num ambiente que é desconfortável, isso te força a fazer coisas novas. Te força a querer conversar com esses homens que tu tem medo. Te força a querer conversar sobre assuntos que talvez tu não tenha interesse. Mas como tu tá ali, tu tem que aprender aquilo ali, conviver com os homens, pra tu ser enturmada. Eu acho que isso é uma dica muito legal pras mulheres, porque realmente tu aprende muito sobre a mente masculina. Porque, querendo ou não, tu sempre vai ter algum homem na tua vida. Teu pai, o teu irmão, teu namorado, teu marido, enfim. Sempre vão ter homens ao teu redor, teu melhor amigo. Então, tu se forçar a conviver num lugar onde só tem homens, tu vai entender que, na verdade, todos eles pensam igual. É só tu conviver bastante com um homem que tu vai ver que todos os homens pensam assim. Então essa seria a minha lição número 1. Trabalhar com homens é uma experiência que toda mulher deveria ter, porque tu cria casca, tu aprende a estar em um ambiente que provavelmente tu não estaria, se não fosse por causa do trabalho, e tu realmente aprende como é que funciona a mente masculina. Que pra mim foi muito útil, tanto pra minha relação no trabalho, quanto pra minha relação pessoal com meu pai, com meu irmão, enfim, com os homens da minha vida. E uma coisa que me ajudou a desenvolver muito é a minha comunicação. Porque nós mulheres, às vezes, a gente tenta enrolar as pessoas. Enfim, nós mulheres, a gente é meio complicadas. E os homens são muito diretos. Então, eu acho que isso é muito legal também, que tu aprende a comunicar de uma maneira muito mais clara. Então, tu tem que ser direta, tu tem que não esperar a validação o tempo inteiro. Às vezes as mulheres, elas falam coisas que elas sabem que elas vão ser validadas. Nesse ambiente, não. Tu não sabe quem vai te apoiar, tu não tem aquela validação já. Eu acho que isso é muito importante também, e principalmente de confiar no que tu tem pra dizer. Então, como tu tá num ambiente onde tu é a única mulher, tu tem que confiar em si mesma pra passar uma mensagem com confiança para todos esses homens. Então, essa seria a minha primeira lição de hoje. A segunda lição é mais sobre empresas em si. Então, a lição é que o tamanho da empresa muda muito a tua experiência. O que eu quero dizer com isso? Se tu tá trabalhando numa empresa pequena, numa empresa média, numa empresa grande, a tua experiência vai mudar completamente. Isso pode ser óbvio, mas é que como eu tive essa experiência em empresas de tamanhos diferentes, eu consigo realmente ver nitidamente a diferença. Quando tu trabalha numa empresa grande, eu sinto que tem muito mais uma cultura de que tu é só mais um ali dentro. Então, tu não
tem muito aquela visão de que tu é muito importante. Como é que eu posso explicar? Tipo, tu não se sente tão importante dentro de uma organização gigantesca. Mas, geralmente, a cultura desses lugares é uma cultura muito legal. Tem uma cultura muito estabelecida, todo mundo tem benefícios muito bons, geralmente. Então, tu trabalha num lugar onde tu é valorizado no sentido salário, no sentido benefícios. Então, tu geralmente tem benefícios melhores. E é uma empresa que tem estrutura, né? Então, é legal por isso, porque tu aprende como é que é um negócio bom, grande, estruturado, enfim. Eu acho que essas são as principais lições de empresas grandes. Empresas pequenas, pelo outro lado, na minha opinião, se tu tá no início de carreira, são as melhores opções. Porque tu vai ter que aprender muita coisa na marra. Muitas vezes o teu chefe não vai saber o que é pra fazer, ou enfim, não vai te dar direções tão claras, como numa empresa grande, talvez tu receberia essas instruções mais claras, né? Tem processos mais estruturados. Nas empresas menores não tem tantos processos estruturados. Você vai provavelmente ter que ajudar os teus chefes, os teus colegas a estruturarem um processo de uma maneira mais eficiente, enfim. Então, tu aprende muito mais do que tu aprende na empresa grande. Na minha opinião, tá? Nas experiências que eu tive. Talvez alguém possa ter uma opinião diferente. Mas, trabalhando em empresas pequenas, tu tem mais destaque, principalmente por isso, porque tu acaba sendo a pessoa mais importante. Então, vamos dizer que tu ajuda a refazer um processo inteiro de uma área da empresa. Provavelmente, tu vai receber muito mais atenção e prestígio por ter feito isso, do que se tu estivesse numa empresa grande. Talvez na empresa grande, tu não seria tão reconhecido. Então, trabalhar em empresas de tamanhos diferentes é bem legal. E eu super recomendo para tu pegar essas diferenças que tem de uma empresa grande e de uma empresa pequena e como cada uma funciona de maneiras diferentes. Então, minha opinião, se eu fosse dar um conselho para alguém que tá começando hoje, vai pra empresa pequena que tu vai aprender muito mais, mas tu também vai se estressar muito mais. Então, provavelmente tu vai estar, tipo, com burnout, tu vai estar estressado, mas tu vai estar aprendendo muito. Então, tipo, num período de... Tipo, se tu for trabalhar por 2 anos numa empresa grande, 2 anos pra empresa pequena, na empresa pequena eu te garanto que tu vai aprender muito mais do que na empresa grande. Só que tu vai se estressar muito mais também. A empresa grande é mais ideal caso tu queira criar carreira dentro da empresa, tu queira mais estabilidade, tu não queira tanto estresse ou coisas mudando toda hora. Esse é o ideal. Daí, sim, eu te recomendaria uma empresa grande. Mas uma empresa pequena, na minha opinião, é o melhor caminho para o início de carreira. E óbvio que também tem muito a ver com o perfil da pessoa, né? Tipo, se tu é uma pessoa que tu prefere estabilidade, tu prefere previsibilidade, processos definidos, organização, disciplina, se tu prefere tudo isso, obviamente eu te recomendaria pra uma empresa grande, porque isso provavelmente já vai estar muito bem estruturado. Agora, se tu quer um desafio, se tu quer não saber o que tu tem que fazer, se tu quer uma comunicação não muito clara, que tu tem que descobrir, talvez tu encontrar uma solução, daí sim eu diria pra tu ir pra uma empresa pequena. Mas isso é muito pessoal, claro, cada um vai preferir alguma coisa. Como eu experienciei os dois, eu vejo que a partir de agora eu quero ter uma organização maior e ter processos mais definidos que nem uma empresa grande, mas eu nunca chegaria nessa conclusão se eu não tivesse tido essa experiência na empresa pequena. Então, eu diria, vai pra empresa pequena se tu pode, se tu aguenta. Eu recomendo muito e tu vai aprender muito. Lição número 3 é: a liderança importa muito mais do que tu imagina. Essa lição é um pouco tensa, porque eu sinto que muitas pessoas, elas têm opiniões diferentes sobre isso, tá? Quando tu tá no início da tua carreira, a tua liderança é o teu espelho. Então, tu tá trabalhando pra essa pessoa, tu quer ser ela no futuro, tu se vê como ela no futuro. Então, por isso que ela é tão importante, porque ela muitas vezes vai te servir como motivação para o teu trabalho. Então, tu vai pensar, meu chefe é muito foda, eu quero ser ele no futuro. O meu chefe ralou muito pra estar onde ele tá agora, eu quero fazer a mesma coisa que ele fez pra ser quem ele é. E tá tudo bem, é normal a gente pensar isso, porque quando a gente tá dentro da empresa, a gente tem essa visão, tu quer uma referência de uma pessoa que fez tudo que tu tá fazendo. Então, é por isso que eu digo que a liderança que tu tem acima de ti, ou a liderança da empresa, ela importa muito mais do que tu imagina. Porque pensa, tu tá o dia inteiro ali, tu tá fazendo 1000 coisas de uma vez só, tu tá estressado, tu vai pensar, eu tô fazendo isso porque daqui a uns anos eu vou ser o fulano, que é o meu chefe. Então, querendo ou não, isso é uma coisa que vai ficar na tua cabeça. E também, quando tem um líder que não é uma pessoa que te dá um direcionamento, que te dá instruções claras, que te deixa meio perdido, que não confia em ti, isso vai prejudicar muito o teu trabalho e vai prejudicar muito a tua saúde mental, porque tu vai ficar se achando, nossa, eu não faço nada que ele quer, nossa, eu faço tudo errado. E querendo ou não, se teu líder, ele te dá um caminho certo, ele te dá as instruções certas, tu vai saber fazer. Alguma hora tu vai aprender. E vai tornar o trabalho muito mais prazeroso, tanto pra ti quanto pro teu chefe. Então, por isso que eu falo que a liderança importa muito mais do que a gente imagina, porque na hora tu pode pensar, eu só tô aqui por um tempo, meu líder não importa, meu chefe tá nem aí pra mim. E pode ser que sim, só que pensa que tu tá tentando criar uma carreira naquele lugar, tu tá aprendendo com aquela pessoa, então ela precisa ser capaz de te ensinar também. Se por algum acaso tu tem um líder ruim, um chefe ruim, isso vai te prejudicar, tu vai se frustrar, tu vai querer sair do emprego, isso vai te prejudicar, tu vai se frustrar, tu vai ficar muito estressado, porque aquilo ali é o teu dia a dia. E se tu sente que tu não tá sendo respeitado por ele, tu também não vai respeitar ele. Então, eu diria que liderança é uma coisa muito delicada
E muitas vezes funcionários bons saem das empresas não por causa das empresas, mas porque elas têm líderes ruins. Então isso é uma outra reflexão importante que a gente tem que fazer aqui e que eu considero uma lição que eu aprendi. Bom, então vamos recapitular as lições. Então, lição número 1 é que é uma boa experiência tu trabalhar num ambiente que é majoritariamente de homens. A lição número 2 é que o tamanho da empresa muda muito a tua experiência dentro da empresa. E a lição número 3 é que a tua liderança tem um impacto muito grande na tua carreira, mesmo que tu perceba ou não. Se tu tá no início da tua carreira, o meu conselho é: presta atenção quem é tua liderança, se tu sente que tu consegue aprender com essas pessoas, se elas estão te ajudando, se elas te mostram um processo claro. Às vezes, quando elas não mostram um processo claro, tu também aprende, mas pode se tornar um pouco mais difícil de tu manter isso por muito tempo. E também, claro, minha dica sempre é: busque experiências novas, né? Que nem eu falei no início do vídeo, todas essas experiências que eu tive foram muito boas pra mim e eu não me arrependo de nenhuma delas, eu acho que elas todas foram fundamentais pra eu ser quem eu sou. Então, se vocês puderem experienciar mais do que uma empresa, eu acho isso ideal. E eu acho que é isso pro vídeo de hoje, gente. Eu espero ter trazido algumas reflexões pra vocês. Eu gosto de falar muito sobre carreira, sobre isso, porque eu acho que as minhas experiências me agregaram muito na minha vida, muito mais do que uma faculdade, querendo ou não. Então, tu ter essa visão, né, do papel das empresas na tua carreira, a tua experiência delas, eu acho muito legal. E tu aprende muito, principalmente soft skills, então como lidar com pessoas, como lidar com chefes, com colegas de trabalho, como estar em um ambiente corporativo também é muito importante. Então, se tu conseguiu se identificar com esse vídeo, minha meta foi cumprida aqui. Ou se tu vai pegar uma das lições que eu falei e vai dar uma refletida na tua vida, enfim, nos seus próximos passos, também espero que tenha te ajudado. E obrigada por terem escutado o meu desabafo de hoje. E até semana que vem com mais um vídeo.